Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico, seja bem-vindo a mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. Na aula de hoje, nós continuamos a nossa investigação a respeito dos dons espirituais e vamos tratar de um dom muito cobiçado por muitas pessoas, um dom muito desejado, um dom que muitas vezes se diz ser manifestado nas igrejas, mas nem sempre é bem assim. Hoje nós vamos falar a respeito do dom de profecia, o famoso dom de profecia. O que é, como ele se manifesta, o que é verdadeiro, o que é falso. Na aula de hoje nós vamos conhecer melhor o significado desse dom para que nós possamos saber quando ele se manifesta de uma maneira bíblica e quando é uma obra da carne. Para que nós possamos estar instruídos e saber o que nós estamos pedindo a Deus quando desejamos tal dom. Antes de prosseguir, vamos orar para que Deus abençoe essa aula, para que Deus fale a você, abra sua mente, seu coração, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e da sua palavra. Feche seus olhos e incline a sua cabeça onde você estiver. Senhor Deus, o Senhor é o Deus de toda sabedoria e de toda verdade. O Senhor tem se revelado desde o princípio da criação e tem anunciado a sua verdade, a sua palavra, a sua lei. Que nessa aula o Senhor possa, Deus, falar com cada um de nós, que o Senhor possa abrir a nossa mente para entendermos as grandezas da sua palavra, entendermos a verdade a respeito dos dons, especialmente do dom de profecia que nós vamos estudar hoje. Que o Teu Espírito Santo possa nos dirigir, possa dirigir a mim, dando-me sabedoria, dando-me entendimento, dando-me ousadia e destreza no falar. Que o Teu Espírito Santo use os meus lábios, use a minha mente, para trazer a cada um o que o Senhor deseja falar e instruir. E que o Senhor abra o coração e a mente, Deus, daqueles que ouvem, para que possam realmente compreender, não apenas ouvir, entrando a informação por um ouvido e saindo por outro, mas guardando em seus corações, assimilando bem em seus entendimentos e em sua alma. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Primeiro slide que aparece a você é a nossa estrutura, o nosso organograma a respeito da doutrina do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo estão aí, que fazem parte dessa grande matéria chamada pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, dentro da teologia sistemática. Nosso estudo a respeito do Espírito Santo foi dividido em 3 grandes áreas. A primeira área, o ser do Espírito Santo, que é estudar a sua pessoalidade ou personalidade e estudar a sua divindade. O ser humano, o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo é divino. Num grande outro bloco que nós damos é a obra do Espírito Santo no caráter e na capacitação e no poder. E quanto ao caráter, nos convertidos e nos não convertidos. Saber o que o Espírito Santo tem feito na vida de cada pessoa e como ele opera é essencial. Especialmente para aquele que é cristão, para aquele que está em uma igreja. O que o Espírito Santo faz na sua vida, ou deveria estar fazendo na sua vida? Saber ler e discernir a obra do Espírito Santo é um grande benefício, é uma grande vantagem e é essencial. Porque a Escritura diz que o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação, é o penhor da nossa salvação. E se eu tenho o Espírito Santo ou não, como eu posso saber? Bom, vendo se a obra dele está se desenvolvendo em nossa vida. Se não está se desenvolvendo, é que ele não está presente. Mas se está desenvolvendo, é que ele está presente e, consequentemente, você é uma pessoa salva. O terceiro grande bloco que nós colocamos aqui são os dons do Espírito Santo, que para a nossa geração é um assunto muitíssimo importante, porque milhares de pessoas, vários líderes, alguns deles bem famosos, dizem possuir esses dons e essas capacidades sobrenaturais, quer de cura, quer de línguas estranhas, quer de profecia ou outra coisa. E muitas vezes o mundo evangélico, a membresia, as pessoas não conseguem discernir se aquilo é verdadeiro ou falso. Algumas coisas que são verdadeiras podem estar sendo chamadas ou catalogadas como falsas por causa da ignorância. Ao passo que algumas coisas erradas, falsas, podem estar sendo catalogadas como verdadeiras. Como saber
se a manifestação daquele dom, daquela obra sobrenatural é bíblica ou não, é escriturística ou não, é verdadeiro ou não, conhecendo o dom. Na última aula, nós falamos sobre o dom de línguas estranhas e deixamos bem claro quando é que esse dom está sendo feito para a glória de Deus e da maneira que agrada a Deus, da maneira bíblica, e quando não é a maneira correta de se fazer, quando está sendo utilizado de uma maneira reprovada por Deus. Então, é assim que nós conseguimos discernir as coisas espirituais. Paulo vai dizer que nós devemos comparar as coisas espirituais com as outras coisas espirituais. Ou seja, nós comparamos a palavra de Deus com a palavra de Deus, comparamos as manifestações espirituais com a palavra de Deus e nós chegamos a um resultado e um julgamento muito objetivo e muito eficiente, ok? Então são esses 3 grandes blocos, falamos da temporalidade, línguas estranhas, e hoje nós vamos falar a respeito do dom de profecia. E no próximo slide aparece esse slide que nós temos colocado em todas as aulas no escopo, no propósito de introduzir sempre a importância deste assunto. Nós estamos em uma era em que existem muitos extremos. E os 2 extremos da nossa era são extremos que comprometem a boa compreensão da pneumatologia. De um lado, nós temos pessoas que são céticas com relação ao Espírito Santo, à sua obra, à sua manifestação e aos seus dons. Não acreditam de maneira nenhuma. A única coisa que existe, a única coisa real na vida cristã é a Bíblia. Experiências sobrenaturais não são aceitáveis, dons espirituais não são aceitáveis, estão num extremo. Eles valorizam muitas vezes a virtude acadêmica, a virtude intelectual e desprezam por absoluto o sobrenatural. Por outro lado, nós temos pessoas que exageram e valorizam demasiadamente a espiritualidade, o místico, o sobrenatural. Até por vezes foram pessoas que vieram de religiões cujo misticismo, cujas atuações sobrenaturais, quer espíritas, quer de candomblé, umbanda ou coisas semelhantes a essa, faziam parte da sua vida. E então acabam empolgando-se e trazendo muito disso para o mundo cristão e acabam exagerando. São pessoas que tudo é espiritual. Tudo é uma obra mística sobrenatural. Um tropeçar é algo sobrenatural. Qualquer sonho que se sonhe é algo sobrenatural. Qualquer impressão, calafrio, qualquer coisa que aconteça é sobrenatural. Não importa tanto o que está escrito na palavra de Deus. Algumas pessoas que dizem e vivem de uma maneira tão transcendente que não importa se o que a experiência trouxe é bíblico ou não. Portanto, o que importa é a experiência. E essa introdução traz para nós justamente essa necessidade de cautela. Nós não podemos ficar nem num extremo que é do ceticismo, nem no outro extremo que é do sobrenaturalismo exagerado. Há um equilíbrio, e é este equilíbrio que a palavra de Deus aponta para nós. Um equilíbrio entre o conhecimento da Sagrada Escritura e do poder de Deus, do sobrenatural e do conhecimento da palavra e da lei de Deus. Então, muitas vezes nós não sabemos quem é o Espírito Santo, não sabemos quais são as suas obras, não sabemos como são os seus dons, não sabemos nada a respeito dele, mas dizemos viver nele. E é essa questão que esse tema, que o nosso estudo da pneumatologia visa enfrentar e visa solucionar. E feita essa introdução de querer trazer a verdade prática a respeito de cada um desses temas, vamos iniciar sobre a matéria específica da aula de hoje. Item 2, o dom de profecia. Champlin vai dizer que, apesar da ideia de predição do futuro fazer parte inerente do ofício profético, incluindo acontecimentos nacionais, comunais e individuais, o ofício profético envolvia atividade de exortação, ensino, pastoreio e liderança espiritual em geral. Esse dom inclui a predição sobre o futuro, mas era essencialmente uma forma inspirada de falar, conforme fica demonstrado em suas descrições nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios.
Pois bem, essa primeira fala que vai trazer para nós o conceito de dom de profecia, já deve abrir a nossa mente para nós entendermos que falar a respeito de dom de profecia não é apenas tratar sobre predição de eventos futuros. Profeta não é apenas aquele que vai falar sobre coisas que estão ocultas, coisas que só podem ser reveladas de uma maneira mística, de uma maneira transcendente, de uma maneira sobrenatural. Seja como for, algumas coisas que estão escritas em Gênesis foi recebida de uma maneira sobrenatural. Algumas revelações, algumas perspectivas, ali foram revelações de Deus. E isso faz parte do ofício profético. Mas profecia não é apenas isso, dizer o que vai acontecer amanhã, daqui a um mês, daqui a algum ano, daqui a algum tempo, mas também envolve o ensino a respeito da palavra de Deus. Profecia significa falar através de uma inspiração de Deus. Significa enviar a mensagem de Deus. Quando nós vemos as palavras de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, muitas palavras que eles traziam à nação de Israel ou à nação de Judá, eram palavras muito pastorais. Assim diz o Senhor: abandonem os seus pecados, arrependam das suas más obras, circuncidai não a vossa carne, mas o vosso coração. Não rasgai as vossas vestes, mas o vosso coração. Muitas das palavras proféticas anunciadas por Deus e intermediadas por esses homens eram palavras pastorais, de arrependimento, de chamada a uma mudança de vida, de reconciliação com Deus, de uma mudança. Palavras pastorais, palavras que ensinam, exortam, consolam. Portanto, a palavra de Deus, a profecia, é falar em nome de Deus. Seja, portanto, na revelação de algo oculto, seja no ensinar da mensagem de Deus. E nós vemos isso nesse conceito, e veja que interessante, como João Calvino também vai tratar sobre o conceito do dom de profecia. No mesmo slide diz: Calvino assinala que esse dom se refere, à pregação da palavra de Deus, mas admite que pode se tratar de revelações de eventos futuros. Vejamos seu comentário. Por profecia, entendo aquele dom singular e selecionado de desvendar a vontade secreta de Deus, de modo que o profeta é, por assim dizer, um mensageiro entre Deus e o homem. Este versículo, pois, nos ensina que os profetas são, destacados intérpretes da Escritura, e 2, homens dotados com extraordinária sabedoria e aptidão de compreender qual é a necessidade, continuando no próximo slide, necessidade imediata da igreja e falar-lhe a palavra exata de que ela carece para seu sustento. Eis a razão porque eles, por assim dizer, há embaixadores para comunicar a vontade divina. Pois bem, João Calvino, reformador, vai dizer o seguinte, nessa mesma linha de comentário: profeta, dom de profecia, está relacionado à revelação de coisas sobrenaturais e eventos futuros, predição, ou está relacionado ao ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque falar à congregação é um ato de profetizar, é um ato de falar a palavra de Deus. Quem prega ensinando a Escritura se perfaz um profeta no sentido de anunciar ao povo a vontade de Deus. E como eu disse a vocês, se vocês lerem as profecias do Antigo Testamento, se vocês lerem as profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e de alguns outros profetas também, em alguns momentos em que não há predição futura, você perceberá uma palavra muito pastoral, quer de consolação, quer de advertência, de exortação, de repreensão. É maravilhosa as profecias em Isaías que dizem a respeito da restauração de Israel, do povo de Deus. Elas não estabelecem uma data, falam de um evento futuro.
não datado especificamente, mas evidente a respeito da sua certeza e realidade, haverá um momento de descanso, haverá um momento de paz, de restauração, de vitória e de triunfo, de mudança e de paz. São palavras pastorais. Não declaram, por vezes, um evento futuro, ou se o declaram, fazem de uma maneira semelhante a alguém que hoje, seja um pastor, seja um mestre, seja um cristão, anuncia a vida eterna, anuncia o reino futuro do Messias Jesus Cristo. Portanto, não é de hoje a ideia de que profeta seja aquele que anuncia a palavra de Deus também em recinto eclesiástico, que ensina a palavra de Deus. Então nós temos isso. E por que esse conceito ele é tão válido? Preste atenção no slide. Olha esse versículo de 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para quê? Para edificar, ou seja, construir a fé de uma pessoa, construir a doutrina de uma pessoa, construir a ética bíblica de uma pessoa, construir os princípios, a moralidade, os valores bíblicos em uma pessoa, exortar, que pode ser tanto estimular, advertir, corrigir, incentivar e consolar. Ou seja, a Escritura Sagrada diz que o que profetiza fala aos homens, o que profetiza ele edifica uma pessoa, o que profetiza ele consola uma pessoa, o que profetiza ele adverte, ele exorta, ele estimula uma pessoa. E quando nós olhamos esses aspectos, revela-se para nós que a profecia tem um caráter extremamente pastoral. Extremamente pastoral. Não é, veja só que o propósito não é, ele diz, olha, o que profetiza revela coisas ocultas, ou revela coisas futuras, ou prediz eventos futuros. Não, mas está consolando. Mas qual que é o propósito da sua profecia? Consolar. Qual que é o propósito da profecia? Eu estou te divertindo, estimulando, estou te edificando. Por isso que a profecia no Novo Testamento está tão relacionada ao ensino. E nesse mesmo capítulo, Paulo vai dizer que o que profetiza, profetiza para todos. Edifica todas as pessoas. Não é uma coisa privada, particular, é uma coisa geral. Nesse slide, nós temos o outro texto de 1 Coríntios 14, versos 24 e 25, que dizem, mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. E Hebreus 4,12, que tem relação com esse texto, diz o seguinte, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir ou revelar os pensamentos e as intenções do coração. Muito bem. Então veja só, nesse texto nós temos 2 possibilidades imbuídas nesse mesmo texto. Quando fala que os segredos do coração ficarão manifestos, o que está querendo dizer? Está querendo dizer que através de um ato sobrenatural é possível revelar algo que está no coração de alguém, é possível revelar algum segredo da vida de alguém, segredo este que não é segredo este que é revelado por divina operação, e que então essa pessoa vai ficar impressionada com o que acontece. É uma possibilidade inegável. Ou seja, Paulo admite que a profecia ela pode ser uma operação sobrenatural revelando mistérios da vida de determinada pessoa. Muito bem. Mas não para aí. Não para aí. A segunda possibilidade, tão aceita quanto essa, e que para mim elas estão ambas
e concomitantemente incluídas nesse texto é que a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, ela também alcança o coração do ser humano e revela a sua intimidade, o seu pecado, a sua falha, a sua depravação, a sua perdição e leva essa pessoa também a adorar a Deus, a se prostrar e se render diante de Deus. Ou seja, a profecia nesse texto, ela pode tanto revelar algo sobrenatural, pode trazer para nós uma aplicação, uma perspectiva sobrenatural, quanto uma perspectiva a respeito de que o conhecimento, a Escritura vai produzir esse efeito, porque é o que Hebreus diz. Olha, a palavra de Deus, ela é tão eficaz que ela revela as intenções e os pensamentos do coração. Vamos lá. O que está querendo dizer? Colocando de uma maneira prática, uma pessoa vai à igreja, vem à igreja e ela escuta uma pregação. Isso já aconteceu várias vezes em minha experiência, em meu ministério. A pessoa vem, ela assiste uma pregação, termina a pregação, a pessoa fala, olha, só faltou você falar, olha, eu dedico essa pregação ao fulano, a fulana da Silva. Olha, falou tudo que eu estou vivendo. Falou tudo o que aconteceu. Há alguns casos tão específicos que me vêm à memória de uma certa pessoa que tinha brigado durante o dia e chegou à noite, foi ao culto, foi pregada a palavra, a pessoa falou assim, nossa, eu tinha exasperado, brigado, achei que eu tinha feito, que eu tinha sido valentona, que eu tinha mandado bem, de repente ouvi a pregação e Deus falou comigo e revelou ao meu coração que o que eu fiz não foi aprovado por Deus, na verdade foi um pecado, foi uma vergonha, e nossa, eu estou arrependido, Deus falou comigo. Exatamente o que o texto está falando. A palavra de Deus vai até o profundo. A palavra de Deus revela nossos sentimentos. A palavra de Deus revela coisas que nós estamos vivendo. Há pessoas dentro da igreja que às vezes estão com problemas graves de imoralidades, de vícios, de perversidades, às vezes perversidades no casamento, com filhos, no trabalho, e a palavra de Deus vem e é como uma espada e vai até o profundo e ela revela as intenções, revela aquela perversidade e a pessoa se arrepende. Então, ou seja, esse dom de profecia, tanto na sua perspectiva sobrenatural, quanto na sua perspectiva escriturística de que a palavra de Deus produz esse revelar, são absolutamente aplicáveis e perceptíveis neste texto. Não há necessidade nenhuma de tornar este texto ou essa perspectiva de profecia apenas exclusiva em uma perspectiva. Não podemos fazer isso quando a Escritura nos dá essa abrangência. Então aqui, em 1 Coríntios 14, 24 e 25, o que nós temos? Nós temos duas possibilidades, que essa profecia possa se manifestar tendo o mesmo resultado. Seja através de uma forma sobrenatural, de revelar algo oculto, seja através de que a palavra de Deus traga isso no coração da pessoa e faça com que ela se sinta tocada por Deus. Então a profecia, nós estamos entendendo que quando se fala em dom de profecia, não está querendo dizer apenas de revelar ou de ver eventos futuros, mas também está dizendo a respeito do ensino da palavra. E no próximo slide nós temos um outro texto que vai corroborando, vai fortalecendo essa ideia. Veja, 1 Coríntios 14, verso 31. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. A ideia muitas vezes que a pessoa tem, especialmente no âmbito moderno dessa geração, é de profecias muito direcionadas. Olha, Deus está falando que livrou fulano de morte. Deus está revelando que a fulana está endividada, que está num processo, Deus vai fazer justiça. Deus está revelando isso, coisas muito particulares, muito privadas, muito específicas. O que nós vemos aqui é que uma profecia, uma pessoa que está atuando nesse ministério de profetizar, ela está edificando, ensinando, ela está construindo algo na vida de todas as pessoas. Está edificando ou consolando toda a congregação.
Não é algo privado, é algo geral. Poxa, ele vai profetizar? Vai. Qual que é o propósito? Edificar todo mundo. Não é uma coisa privada, é uma coisa pública. 1 Coríntios 14 está tratando de um ambiente eclesiástico. Estava tratando de como os dons deveriam ser administrados em âmbito eclesiástico. Então, Paulo está dizendo que a profecia tem um propósito. Qual o propósito da profecia? Edificação. Edificação. Fazer com que as pessoas sejam edificadas, fazer com que as pessoas cresçam no conhecimento, no seu desenvolvimento, no relacionamento com Deus, com a palavra de Deus. Para Augusto Nicodemos, teólogo brasileiro, ele vai dizer que a preparação da pregação, que é o momento de você sentar, estudar, estabelecer um tema, um roteiro, escolher, eleger uma perícope, um trecho da Escritura para fazer uma pregação expositiva, se for o caso. Esse momento de estudo e de preparação, a capacidade, a virtude necessária para essa preparação seria ser mestre. O mestre precisaria, ou seja, dessa capacidade. Bom, eu preciso ser um mestre para desenvolver uma estrutura para uma pregação. E uma estrutura que seja coerente, uma estrutura que seja coesa, que seja clara, que seja inteligente, que seja dinâmica, que seja eficiente para ensinar. Então ele entende isso. Olha, no momento da preparação, é um momento de mestre. Estou estudando, analisando, pegando o dicionário, analisando termos em original, comparando texto com texto, avaliando alguns comentários, tentando entender o contexto imediato, tentando ver o tema daquela passagem, daquele capítulo de uma maneira mais ampla, entendendo quem escreveu aquele livro, aquela carta. É um momento de mestre. Mas o momento de a direção sobre o que falar durante a pregação, aí é algo que deve ser a capacidade, a virtude para esse momento é o dom da profecia. Então, por exemplo, se a gente fosse analisar, eu aqui tenho os slides aqui que passa para vocês, eu estou estudando, eu fiz o estudo, eu fiz a preparação. Essa preparação, ela tem a sua limitação. O que eu estou falando a vocês vai muito além do que está escrito nesses slides. Mas o que vai ser falado? Qual exemplo vai ser falado? Como vai ser a aplicação desse tópico, desse texto? Como vai ser interpretado? Como vai ser ensinado? Agora precisa de um dom de profecia. Ou seja, precisa de uma capacitação sobrenatural para discernir qual é a necessidade do público e de como apresentar essas informações de uma maneira espiritual, de uma maneira sensível, de uma maneira agradável a Deus, a cumprir os propósitos de Deus. E aí é um dom de profecia, o dom, a capacidade de você ser um mensageiro, de falar em nome de Deus, capacitado por Deus, para que através dessa capacitação possa se ter eficácia e um bom resultado no ministério. Então essa é uma perspectiva, ou seja, preparação, você precisa ter um talento, ser um mestre, ter uma capacidade de estudar, de entender, de discernir o conhecimento. Há pessoas que não têm muita aptidão para isso, nem muita desenvoltura para isso. Talvez não são tão vocacionadas para ensino. Agora, existem pessoas que têm uma boa vocação para isso, uma boa aptidão para isso, uma aptidão até muito elevada. Agora, nem todo mundo que tem aptidão para sentar e estudar é uma pessoa que tem a capacidade de apresentar isso para as pessoas. Há pessoas que têm uma aptidão muito boa para escrever, outras pessoas para fazer alguns textos, artigos. Nem todo mundo gosta de falar, nem todo mundo tem essa capacidade de falar. Então, assim, nesse aspecto do ensinar, nesse aspecto do consolar, nesse aspecto do exortar, do edificar, existe uma nuance, uma linha que a gente pode ver uma separação entre um dom e outro dom, e é bem coerente. Então, dom de profecia tem muito a ver com o ensino, com essa virtude, com essa capacidade de saber o que falar,
como falar, da maneira que falar, no tempo que falar, inspirado, direcionado por Deus para satisfazer e solucionar as necessidades de quem vai ouvir. Existe ainda nesse aspecto alguns exemplos de Spurgeon. Sam Storms, no seu livro, ele registra algumas histórias de Spurgeon que trazem para nós alguma análise sobre a possibilidade desse dom de profecia, de revelação, ou alguns vão chamar de palavra de conhecimento ou de sabedoria. A classificação às vezes soa um pouco duvidosa, mas a verdade é que realmente algo sobrenatural, por vezes, aconteciam nas pregações de Charles Haddon Spurgeon. Veja o trecho deste livro. Considere este incidente do ministério de Charles Spurgeon, talvez o maior pregador do século XIX. Alguns diriam de todos os séculos. Certa vez, enquanto pregava no Exeter Hall, em Londres, ele interrompeu seu sermão e apontou em certa direção, declarando: jovem, as luvas que você está vestindo não foram pagas, você as furtou de seu empregador. Após o culto, um jovem visivelmente pálido e agitado aproximou-se de Spurgeon e pediu para falar-lhe em particular. Ele colocou um par de luvas sobre a mesa e disse: foi a primeira vez que furtei meu patrão e nunca farei isso de novo. O Senhor não irá me expor, não é? Minha mãe morreria se ouvisse que eu me tornei um ladrão. Spurgeon não poderia ter acesso àquela informação a respeito do jovem lendo a Bíblia. Não se pode negar que aquilo foi espontâneo, sobrenatural, uma revelação notória. Existem vários outros exemplos como esse, especialmente na vez deste mesmo pregador que eu li a vocês, Spurgeon. Várias vezes, durante as suas pregações e ministrações, ele era tomado de alguma revelação, de uma informação misteriosa revelada por Deus e confrontava a igreja com esse tipo de informação, que muitas vezes era confirmado por pessoas que vinham até ele. Isso seria possivelmente chamado de profecia, uma revelação da parte de Deus. Por isso, quando nós analisamos com calma o dom de profecia, nós temos dois aspectos que estão muito evidentes na história da igreja e na Escritura Sagrada. A pregação, o ensino, é sim uma das perspectivas do dom de profecia. E a segunda é a revelação de coisas sobrenaturais, de eventos futuros ou de coisas ocultas. A história da igreja vai trazer outros exemplos, como John Huss, de Jerônimo Savonarola, no norte de Itália, pessoas que tiveram revelações e profetizaram. Savonarola, por exemplo, profetizou a morte do rei de Nápoles e do Papa. Nós temos John Huss, que profetizou a própria vinda, do nascimento de Martinho Lutero. São coisas que aconteceram e que foram demonstradas e provadas e verificadas e mostram para nós que esse dom e que essa capacidade sobrenatural, ela persistiu durante as eras nesses dois pilares, nessas duas premissas, nessas duas possibilidades. Ensino, na perspectiva pastoral do dom de profecia, e na perspectiva de revelação de mistérios ou de predição de eventos futuros. Assim, nós entendemos melhor o que é o dom de profecia, ok? Quando se fala então dom de profecia, são nessas duas perspectivas, a gente espera que você tenha entendido. A partir de agora, eu quero então lidar com alguns questionamentos, algumas nuances a respeito da prática deste dom. Acompanhe comigo. 3. Qualquer pessoa pode profetizar? Paulo dá a entender que sim. No entanto, pode ser apenas uma figura de linguagem, uma vez que o Espírito Santo é quem distribui conforme a sua vontade. O Espírito Santo distribui cada dom. Isso está em 1 Coríntios 12, claramente revelado. Craig Keener vai dizer que, pelo menos teoricamente, visto que todos os cristãos receberam o Espírito, todos os cristãos podem profetizar, embora na prática nem todos farão. Veja esses textos.
1 Coríntios 14, 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Ou seja, Paulo está dizendo que eu quero que todos vocês profetizem. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, Paulo está falando que os dons, eles têm nível de importância, de valor, dentro do ambiente eclesiástico, entendeu? Dentro de um propósito. Dom de língua estranhas, ele é tão importante quanto o dom de profecia. Mas se nós formos analisar num contexto eclesiástico, ou seja, dentro de um momento de culto, o dom de profecia é muito superior ao dom de línguas. Mas deixando isso de lado, a questão é que Paulo está falando que queria que todos pudessem profetizar. Então existe uma expectativa. E só que em 1 Coríntios 12, 29, ele vai falar, porventura são todos apóstolos? A resposta é uma pergunta retórica. A resposta é não. São todos profetas? Também não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagre? Não. Então aqui Paulo está dizendo, ao mesmo tempo, olha, eu gostaria que todos vocês tivessem o dom de profecia e profetizassem. Mas são todos profetas? Não. Então a Escritura ela traz para nós os parâmetros adequados. Todos podem, mas não são todos que serão. Por quê? Porque quem realmente terá esse dom será alguém que o Espírito Santo o escolherá e concederá essa capacitação. Bom, poxa, se eu não sei se eu posso ou não posso, o que eu devo fazer? Você deve buscar esse dom. Deus, me dê esse dom, me dê o dom de profecia. Me dê o dom de profetizar, de falar em seu nome às pessoas. Me dê essa virtude, me dê essa capacitação. Permita-me, Deus, ter esse dom e ore por isso. E a Escritura diz que buscar com zelos os melhores dons, cada um busca aquilo que o próprio Espírito estimula. A Escritura vai dizer, temos em Cristo tanto querer como efetuar. Então esse desejo de você ter esse dom já é um indicativo da vontade de Deus de concedê-lo a você. Assim, nós devemos seguir as nossas vocações e chamados, mas não é para nem todo mundo fará. Então, se você não tem essa aptidão, não se preocupe com isso. Não é obrigatório que todos tenham. Quarta questão, quarto item, o êxtase faz parte do dom de profecia? Pois bem, essa é uma questão que vai mexer e que envolve a praxe, a prática, a cultura dentro das igrejas cristãs, das igrejas evangélicas a respeito do dom de profecia. Eu já vi várias pessoas se dizendo profetas, tendo das manifestações mais variadas possíveis. Existem pessoas que quando vão profetizar, ficam muito agitadas, gritam, algumas rodopiam, algumas fazem algumas manifestações muito estranhas, muito exóticas, e talvez você já tenha visto coisas extraordinárias também, coisas chocantes também. A questão é o seguinte, todo essa manifestação, ou por assim dizer, todo esse show, é bíblico? É normal? Poxa, chega lá o cara e ele fala, nossa, eu não consigo me conter, e vem e estende a mão, e não sei, e fica, e vamos dizer, como se tivesse incorporado um espírito diferente, a pessoa muda, e ela anda diferente, e ela aponta, e muda a voz, e fala de uma maneira diferente, engrossa a voz. Parece que é uma outra pessoa, parece que é um espírito que está dentro dessa pessoa, parece que essa pessoa foi possuída, foi dominada por um outro espírito, e é uma outra pessoa que fala através dela, a pessoa fala grosso, como se Deus tivesse voz grossa, assim diz o Senhor. Mudou, o cara fala mole, oi, tudo bem? Assim diz o Senhor. De repente muda, é normal isso? É bíblico isso? Tem que mudar a voz para profetizar? Tem que rodopiar, tem que gritar, tem que pular, tem que girar, tem que fazer alguma coisa. É bíblico isso? A resposta bem clara para tudo isso é que não. Tudo isso daí, ainda preste bastante atenção, ainda que a pessoa tenha profetizado, tenha cumprido o que ela falou, toda essa encenação é carnal. Exatamente isso.
Ainda que você fale, não, mas cumpriu. Olha, a encenação, a manifestação, esse extravasar emocional, esse mudar de voz, esse parecer-se ter se tornado outra pessoa, é absolutamente um comportamento carnal, infantil e reprovado pela Escritura. Ok? A resposta bíblica é, esse êxtase não esse êxtase, essas manifestações extravagantes não são necessárias para alguém que vai profetizar ou receber uma palavra de Deus ou é um profeta. Isso não é necessário em momento nenhum. Veja, acompanhe comigo. O êxtase faz parte? Não, a Escritura aponta para total controle do profeta sobre a profecia. Não existe distanciamento mental. O que é distanciamento mental? Olha, eu não sei o que eu estava fazendo. Não, isso não existe. Meu irmão, se alguém na igreja profetizar e depois você perguntar o que aconteceu, eu não sei. Olha, ele estava endemoniado, tá? Não estava com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tira o sentido das pessoas, não tem esse distanciamento mental, nossa, eu não sei o que estava acontecendo. Se alguém falar que não sabia o que estava acontecendo, expulsa que é demônio. Porque o Espírito Santo não opera desta maneira. E nós vamos ver textos bíblicos que ensinam, que demonstram claramente isso que eu estou dizendo a vocês. Segundo, não existe arrebatamento de sentido. Olha, a pessoa profetizou e os sentidos dela foram tomados, arrebatados por Deus, e agora o que ela está sentindo, a maneira que ela está manifestando é uma maneira que não é dela mesmo. Não, isso não existe. Impossibilidade de conter a atuação do Espírito Santo. Não existe. Nossa Senhora, eu não consigo conter, o Espírito Santo é mais forte do que ele me toma, e eu rodo, eu pulo, e me dá uma alegria, me dá um êxtase, me dá uma empolgação, eu fico agitado, eu fico doido, eu fico animado, eu saio correndo, eu saio pulando, me dá um trem nas pernas, me dá um negócio. Não é bíblico. Não tenho controle, não é bíblico. Falar que os meus sentidos foram tomados, arrebatados por Deus, não é bíblico. Falar que teve um distanciamento mental, que eu não sabia o que estava fazendo, não é bíblico. Profecia não existe isso. Existe isso num candomblé, quando um espírito desce sobre alguém. Existe isso no espiritismo, quando o espírito de uma pessoa morta, que não é uma pessoa morta, toma o corpo daquela pessoa. Existe isso em satanismo, mas não existe isso no cristianismo. O Espírito Santo não toma o lugar daquela pessoa, ele não toma o controle daquela pessoa, e aquela pessoa fica afastada do corpo. Não existe isso. O que existe? Existe um aperfeiçoamento, uma virtude que agrega, que soma, não que substitui. Em 1 Coríntios 14, 29, como está aí no slide, mostra claramente que o profeta domina o seu espírito, o dom, a profecia. Olha que legal. Paulo está falando, e fala em 2 ou 3 profetas. Ou seja, está lá na igreja, a hora os profetas vão falar, venham 2 ou 3 profetas. Ele quer que 2 ou 3 profetas falem. E os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, a gente já está falando de alguma coisa sobrenatural, cale-se o primeiro. O cara lá está falando, veio uma revelação, o outro lá levanta e fala, veio uma revelação a mim. O primeiro tem que ficar quieto. O primeiro profeta tem que ficar quieto e deixa o outro falar. Ou seja, se um fica quieto para outro falar, ou seja, existe uma ordem, uma capacidade de controlar o que está sendo falado. Por quê? Continuando no texto. Porque todos podereis profetizar um depois do outro. Não tem essa de, poxa, eu saí da minha mente, meu sentido foi arrebatado, ou eu não consigo controlar o meu espírito. Não, está sob controle, poxa, eu tenho algo para profetizar. Espera aí, tem mais 2, 3 na fila, aguarda a sua vez. Fica quieto. Não, mas a palavra está ardendo dentro de mim. Calma, contém esse fogo aí. Contém essa chama. Por quê? Porque cada hora vai ter momento para você, vai ter um momento para cada um. Então espera. Ou seja, a Escritura está dizendo que a pessoa tem que se controlar. Para que todos aprendam e todos sejam consolados. E olha aqui, preste atenção, e
os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, o meu espírito está sob o meu controle. Eu não preciso fazer nenhuma loucura e falar que foi Deus. Eu não preciso mudar minha voz como de uma voz fina para uma voz grossa, porque agora Deus fala comigo. Não existe isso. Deus falou, olha, você que é um profeta, o teu espírito, o espírito profeta está sob o seu controle. Você segura, solta a hora que você quiser. Por quê? Porque um dos dons do Espírito Santo é o quê? Domínio próprio. E se eu estou cheio do Espírito Santo a tal ponto de profetizar em nome do Espírito Santo, eu tenho que estar cheio de domínio próprio. Cheio de domínio próprio. Não tem como eu estar cheio do Espírito Santo para profetizar e vazio do Espírito Santo para ter domínio próprio. Não faz o menor sentido. É uma aberração, uma loucura que não é bíblica. Nossa, eu estou cheio do Espírito Santo para profetizar, mas não tem uma gota do Espírito Santo para ter domínio das minhas emoções, da minha boca, do meu comportamento pessoal. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. É antibíblico. O correto é, tenha domínio. Por quê? O texto ainda conclui de maneira clara. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, para com todas as igrejas dos santos. Ou seja, tem ordem, paz, organização, decência, tranquilidade. Um está profetizando, o outro está na fila esperando, o outro terceiro está esperando. Se Deus revelar alguma coisa, levanta e o outro para de profetizar, o outro fala alguma coisa. Cada um tem o seu momento, cada um controla o seu espírito. Não existe essa de estar possuído, não existe essa de você ensinar um negócio, ensinar uma pessoa que você não é. Não existe esse comportamento de você não ter controle sobre as suas ações, palavras, sentimentos e emoções. Não existe isso. Então, o Espírito Santo, ele vai te dar controle para que você possa administrar a profecia, quer através do ensino, quer através de uma revelação sobrenatural, para que seja feita no tempo apropriado. Ok? E concluindo nesse slide ainda, inclusive os profetas da Escritura Sagrada tinham controle na gestão do dom. Jeremias, por exemplo, recebeu a mensagem, mas esperou para anunciar, e no outro caso escreveu e enviou para que outro lesse. Ou seja, os profetas da Bíblia não tinham essa loucura, nossa, recebi a palavra de Deus, eu tenho que gritar, eu tenho que falar alguma coisa. Não, calma, respira, Deus falou comigo, Deus quer que eu anuncie determinada mensagem? Ok, no tempo apropriado eu vou fazer isso, da maneira apropriada, com as palavras que o Espírito Santo trouxer a mim, ou dizendo exatamente o que ele me confiou. Simples assim, ok? Domínio próprio. Próxima questão, como que o dom se manifesta? Kinner vai dizer que pode ser através de visão, sonhos, impressões do Espírito. Desde o início, Deus falou a seu povo por meio da profecia, mas ela assumia diversas formas. Visões, sonhos, vozes audíveis, transes estáticos, ou seja, a pessoa foi arrebatada, levada ao céu, alguma coisa nesse sentido, ou teve visões extraordinárias. E provavelmente com mais frequência, palavras que o Espírito Santo colocava no coração ou na boca de um profeta, ou seja, colocou na mente, nossa, Deus falou comigo, Deus colocou uma palavra no meu coração, na minha boca, eu sei o que eu vou falar, Deus me revelou, Deus me trouxe uma direção sobre o que eu devo falar para a igreja, o que eu devo falar para o povo, está aqui na minha boca, eu sei que Deus colocou, eu sei que Deus me revelou. E Atos 2 mostra claramente essa variedade, né, de formas que o dom de profecia pode assumir. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias profetizarão. Então começa com profetizar, termina com profetizar. O que está dentro disso, de uma maneira estética, de uma maneira didática, são manifestações, formas da profecia se manifestar. Não ocorre a força, nem sob pressão, mas espontaneamente segundo a vontade do Espírito Santo. Ou seja, esse negócio de ficar pressionando, me dá uma profecia, não é bíblico. O Espírito Santo vai trazer uma palavra à medida que ele tiver o propósito, nesse sentido de palavra, de profecia,
de revelação de coisas ocultas ou de predição de eventos futuros. Não tem que ficar pressionando, não. A palavra de Deus, a profecia no sentido de ensino, ela também virá segundo o propósito de Deus, edificando, consolando e advertindo. 6. O julgamento das profecias. Esse é um aspecto muito importante. 1 Coríntios 14, 29 diz: e falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. As profecias podem conter erros? Não. Profecia não pode ter erro. Existem alguns teólogos famosos até, D.A. Carson, Sam Storms, vai dizer que a profecia do Novo Testamento pode ter erro. Eu discordo plenamente desses escritores, ainda que eles tenham PhD, pós-PhD, ultra PhD, mega PhD, pós-doutorado. Profecia é a palavra de Deus e Deus não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus falso, a profecia ela tem que ser verdadeira, então não é admissível falsa profecia. Profetizou e não aconteceu ou não está de acordo com a Escritura é falsa profecia. Falar que no Novo Testamento pode errar e tentar usar ágabo para isso, não concordo, não é plausível de maneira alguma. E voltando para o slide aqui, a profecia pode ser falsa e por isso deve ser analisada pela liderança da igreja. Falsos profetas devem ser repreendidos. A análise das profecias coloca a Escritura como base de toda a doutrina da igreja, de modo que se uma profecia contraria a Escritura, ela deve ser ignorada e rejeitada. O profeta não é uma pessoa intocável, ele deve ser julgado. Muitas vezes é utilizado um versículo bíblico de uma maneira bem extravagante e distorcida. Não toqueis nos meus ungidos. E muitas pessoas começam a falar, poxa, o cara profetiza, ninguém pode falar nada. Não, o cara é um profeta ali, ninguém pode tocar, porque está escrito, não toqueis nos meus ungidos, não mexe com eles, eles são profetas, e não é assim, a Escritura fala que é para julgar. Paulo fala que é para julgar, por quê? Porque o ser humano, ele está suscetível a falar segundo a carne, está suscetível a cair em armadilhas do diabo, está suscetível a fantasiar. E por causa dessas 3 coisas, a pessoa deve ser julgada. Ela pode falhar? Pode falhar. Mas quer dizer que Deus falhou? Não, Deus não falhou em nada. O problema é que tem muita gente falando demais. Tem tanto profeta hoje que faria o Antigo Testamento ficar com inveja. Tem tanto profeta, tanta gente se dizendo profeta, que Deus falou, que assim, deixaria Elias, que deixaria Jeremias, Isaías, deixaria Daniel com inveja. A verdade é que Deus nunca fala tanto assim para alguém. Deus revela e as revelações são limitadas. Mas tem muita gente falando demais. E as igrejas não administrando isso de uma maneira apropriada, estão manchando um belo dom e virtude do Espírito Santo. A verdade é que o dom existe, mas ele deve ser cuidado como um tesouro precioso da igreja, uma pérola preciosa dentro da igreja. Não pode ser alvo de vulgaridade, não pode estar na boca de qualquer sem vergonha, não pode estar na boca de qualquer menino, de qualquer criança, infantil, imaturo, irresponsável, que não teme a Deus, que não leva a sério a palavra de Deus. A profecia deve ser julgada segundo a Escritura, se o que está sendo dito tem a ver com a palavra de Deus. Existem profetas estimulando adultério, existem profetas estimulando aborto, existem profetas estimulando divórcio, existem profetas estimulando um monte de coisa que a Escritura reprova claramente. Existem profetas anunciando predições futuras que não se cumprem. Existem profetas revelando coisas ocultas que são falsas. São falsos profetas, devem ser repreendidos. Não vão ser repreendidos como seria no Antigo Testamento, pegando pedra e matando o sujeito, mas devem ser repreendidos. Principalmente se a igreja anunciar de uma maneira pública a determinada profecia, ou permitir que a profecia seja feita de púlpito para toda a congregação. Se a profecia for pública, o conserto e a repreensão também tem que ser pública. Porque o ensino foi público, a correção tem que ser pública. Existe, mas devem ser julgados. Então, pastores, líderes devem julgar as profecias, devem analisar se essas profecias são bíblicas. E não somente essas, tá? A pregação também.
tem que analisar se o sujeito que está anunciando a palavra de Deus numa pregação está fazendo de uma maneira apropriada ou não. Deve julgar para saber se o conteúdo, se a doutrina emanada através daquela pregação, daquele ensino, ela provém de Deus e da palavra de Deus ou não. Então isso é essencial. Deve ser julgado, ninguém é intocável. E deve ser avaliado para a saúde da própria pessoa e da saúde da igreja. Seguramente, se tivesse mais análise, mais julgamento, teríamos menos profetas e mais pessoas sérias. Agora, como se vulgarizou e qualquer um fala o que quer, a hora que quiser, sem qualquer efeito colateral, sem qualquer repreenda, sem qualquer castigo, sem qualquer retaliação, aí vulgariza, qualquer um fala, ou não tem nenhum temor, não tem nenhuma reverência, sentiu no coração, está falando bobagem por aí. E aí a Escritura diz, é para julgar. Então julgue com calma, não receba tudo que você escuta, guarda, analisa, vê segundo as Escrituras, analisa com calma e julgue para saber se isso é coerente ou não, se é bíblico ou não. 7 e 8, e nós encerramos. Devemos buscar profecias? Bom, tudo depende do contexto que você vai entender essa pergunta. O dom de profecia deve ser buscado e devemos buscar a vontade de Deus para a nossa vida, quer através de pessoas, quer através da palavra de Deus, ou em oração, em jejum. Temos sim que procurar a vontade de Deus sempre. Agora, o que está escrito no slide, mas correr atrás de profecias, não. Essa busca por pessoas que revelam o futuro ou segredos não é saudável. Devemos buscar a Deus e deixar Ele falar conosco como desejar, seja direta ou indiretamente. Existe uma prática muito ruim em algumas igrejas, que é pessoas ficarem incomodando e procurando respostas para tudo através de profetas. Olha, eu vou comprar um negócio, ora para Deus para ver se Deus fala com você alguma coisa. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo. E ignoram a palavra de Deus, ignoram a Escritura, que Deus vai falar muito mais conosco através da palavra de Deus, da Bíblia, do que através de um profeta. Porque a Escritura diz que o justo viverá pela fé. Então nós sustentamos a nossa vida através da fé das palavras. Quando na parábola do rico e Lázaro diz, olha, eles vai lá e alguém anuncia, fala, olha, eles têm Moisés e a nós e os profetas. Se não nos ouvir, não ouvirá alguém que sair do inferno, que sair do mundo espiritual para ir para lá. Então a Escritura ela é suficiente para nos responder. E essa busca por profetas, muitas vezes abafa a palavra de Deus. Muita gente tem fechado a palavra de Deus para ficar pegando o telefone e perguntando para pessoas se tem alguma profecia para hoje. Começou o dia, tem alguma profecia para hoje? Esquece isso. Esquece isso. Deixe Deus falar com você. Ore pedindo respostas e deixe Deus trazer as respostas. Por fim, a profecia na igreja, nós já falamos bastante coisa. Onde está isso na igreja? Nós já falamos. Esse dom no curso da história foi unido ao dom de pastor. Então, muitos lugares nós vamos perceber mais dom de profecia no ensino pastoral, mas ele pode existir através de algumas revelações extraordinárias. Normalmente os pastores manifestavam esse dom. No curso da história aconteceu um evento muito interessante que, como a gente citou aquele exemplo de Spurgeon, começou a se tornar muito frequente. Os pastores, os líderes da igreja eram as pessoas que tinham o dom de profetizar, de anunciar coisas misteriosas e anunciar a respeito da vida das pessoas. Então muitas vezes esse dom no curso da história foi vinculado um ao outro, pastor, profeta. Comunicar aos líderes e depois entregar, uma prática recomendada. E aí, para essas igrejas que tem muita dessa prática de profecia, evite profecias à revelia de púlpito. Pegue a pessoa, converse em particular, o líder analisa primeiro essas profecias, veja se são bíblicas, se não são bíblicas. Depois disso, sim, anuncia a quem convém, da maneira como convém, mas não fique emprestando púlpito para profeta que você não conhece, para profecia que você não tem certeza. Não faça esse crime com a tua congregação, com a tua família, com o local que você vive. Não permita isso, evite isso, porque estamos cheios de falsos profetas hoje. E não digo apenas de profetas que vão revelar coisas ocultas, mas de pregadores. Não empreste o teu púlpito para quem você não conheça. Há muito profeta ensinando
muita porcaria e estragando igrejas e congregações. Cuide do teu rebanho, cuide da tua igreja, não permita com que alimento ruim, com que doutrina estranha entre no coração e na mente do seu povo. Já basta a internet para ficar colocando minhoca e bobagem na mente das pessoas. Proteja a tua igreja. Ok? Bom, tudo isso e toda essa informação traz para nós o que significa o dom de profecia e alguns aspectos práticos e algumas ponderações. Meu desejo é que você tenha aprendido bastante, tenha entendido a respeito desse dom e que você possa desfrutar dele, segundo o propósito e vontade de Deus. Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo.